Boa tarde. É chegado o momento de iniciarmos nossas reflexões no estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abordando o livro O Homem Integral. Hoje, no primeiro capítulo, analisaremos o subtema ansiedade, dentro do tema central, fatores de perturbação. Lembramos que essa temática ansiedade, ela é tratada em diversas obras da série psicológica. Nós estaremos hoje apenas abordando alguns parágrafos, alguns itens do capítulo do Homem Integral. Sempre deixamos a sugestão para a leitura de todo o livro como sendo indispensável, muito importante. Mas vamos para a mensagem de abertura, que é um comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. Comentário à segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Separamos o seguinte parágrafo. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. À medida que avances, caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições e experiências. Vamos então fazer algumas reflexões. Então, quando Emmanuel diz assim, renova-te e segue adiante. De fato, todos nós somos convidados, à luz da doutrina espírita, ao trabalho de renovação, de aprimoramento íntimo e de aquisição espiritual, de conquista das virtudes, através, sobretudo, do trabalho, do serviço ao bem. E aí Emmanuel adianta dizendo, e à medida que avances, caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições de experiência. De fato, na nossa caminhada de esforço espiritual, de redenção de nosso passado de erros, de desvios, o envolvimento que agora estejamos expressando em termos de renovação interior e de vivência do bem que aprendemos no Evangelho de Jesus, se traduzirá de uma forma espontânea e natural no sentimento íntimo de harmonia, de paz, de vislumbrarmos questões e situações do passado como necessidades da nossa caminhada evolutiva, não havendo mais aberturas para mágoas, sentimentos de culpa, sentimentos de dever não cumprido, não. O fato de agora estarmos nos empenhando ao máximo possível no trabalho de espiritualização, de reforma interior, trará como repercussão natural um bem-estar psíquico, emocional, espiritual, que é a consequência maior desse nosso trabalho agora alinhado com os propósitos das leis divinas. É para isso que Emmanuel nos aponta
ao dizermos que perceberemos que as sombras, os obstáculos do passado passam a ter um significado de experiências que nos impulsionaram ao êxito do presente. Vamos, então, para o nosso tema dessa tarde, fatores de perturbação, ansiedade. Hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, os dois principais fatores de adoecimento que se encontram nas doenças de fundo emocional, o destaque é para a depressão e para a ansiedade. E isso nós percebemos como sendo o fruto mais direto do materialismo e da percepção da vida em termos imediatos, em termos de objetivos de vidas presos exclusivamente à satisfação dos sentidos físicos, à conquista de valores materiais, todos eles transitórios, e à frustração decorrente do impacto de exigências, de cuidados que a vida moderna tem influenciado a maioria de nós. E é em torno disso que nós iremos comentar as observações do espírito Joana de Ângeles sobre a temática da ansiedade e, claro, com as possibilidades de terapia à luz da doutrina espírita. Não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende, às vezes, a assumir um comportamento ansioso, que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Na temática anterior do nosso estudo, que se encontra o vídeo no nosso canal no YouTube, nós falamos sobre a rotina e os fatores de sofrimento decorrente delas, e que Joana analisa. Aqui ela inicia a temática da ansiedade, fazendo essa referência de que, não se deixando vitimar pela rotina, aqueles que não são envolvidos por ela, o homem tende, às vezes, a assumir um comportamento ansioso. Então, escapa da rotina, cai na ansiedade, com consequências, dando origem a processos enfermiços que o consomem. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea, da conduta moderna, dos dias em que estamos vivendo. Não é à toa que é das doenças emocionais, como citamos, que a cada ano aumenta o índice de pessoas vitimadas. Prosseguindo, impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. Essa insegurança que é generalizada é fruto do materialismo, onde Joana aqui destaca o competitivismo, e os fatores constringentes, os fatores dolorosos de uma sociedade eticamente egoísta.
É aí que está a causa do grande mal. E é por isso que no Livro dos Espíritos é dito a nós que o maior adversário, o maior inimigo do espiritismo é o materialismo, no sentido de que a realidade do mundo espiritual, a percepção da verdadeira vida como nós temos usufruído, vai de encontro aos valores mais destacados como importantes na visão do materialismo. Então, a consequência para a grande maioria das pessoas que estão nesse tipo de sociedade em que vivemos é a insegurança, como vimos também a rotina, e agora dessa insegurança avança-se para os estados de ansiedades patológicas, ameaças de guerras constantes, a prepotência de governos inescrupulosos, ditadores, estardalhaços sobre enfermidades devastadoras, comunicados sobre danos contra a ecologia, prenunciando tragédias iminentes, respondem pela inquietação e pelo medo que graçam na sociedade. É esse o quadro que a maioria das pessoas está envolvida na atualidade. Ameaças de guerras, governos ditatoriais que têm aumentado muito, estardalhaços de notícias espartafúrdias sobre enfermidades devastadoras. Notícias repetidas em cima dos desastres ecológicos, consequência do egoísmo humano na atualidade. O conjunto de tudo isso responde pela inquietação e pelo medo que cada vez mais aumentam na sociedade. E como aqui já vamos percebendo, a grande necessidade para a superação de tudo isso, o nosso esforço de espiritualização, o nosso trabalho de percepção da realidade da vida sob o ponto de vista espiritual. A ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Até esse ponto, a ansiedade é um estado natural, dentro das emoções que fazem parte do comportamento humano. Aguardar o resultado de um concurso, aguardar uma notícia de um parente que esteve doente, algo assim, totalmente natural, o quadro em que se estabelece a ansiedade nessas circunstâncias. Mas, ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física em graves danos para a saúde. É aí que se desenha o quadro doentio da ansiedade, tá? Quando ela passa a se expressar nessas situações
fisiológicas e emocionais perceptíveis, né? Desde a pessoa sentir falta de ar, distúrbios respiratórios, desde a pessoa não consegue dormir, e o resultado de tudo isso é a somatização, a materialização no organismo, no corpo físico, e trazendo danos, graves danos para a saúde. O grande destaque, aliás, o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Então, esse é o grande desafio dos dias modernos para o homem, o seu autodescobrimento. A percepção da realidade da vida sob o ângulo do Espírito Eterno. E não apenas as questões de ordem material. A revelação espírita abre para cada um de nós um leque imenso de possibilidades e aspirações em termos de preparo e até de vivência para o que nos aguarda depois da morte física. E essa perspectiva de detalhes do mundo espiritual que recebemos, ao de fato refletirmos, nos esforçarmos nesse trabalho de autodescobrimento, como espírito em essência, nós estaremos utilizando, deste modo, dos melhores antídotos, da melhor vacina contra os sofrimentos causados pela ansiedade, pela depressão, por distúrbios emocionais que têm sido cada vez mais fomentados pela visão materialista da vida. Então, é preciso estarmos atentos e estarmos trabalhando em busca de realizações e de metas que transcendam as questões puramente materiais. A ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. A análise cuidadosa da existência planetária e das suas finalidades proporciona a vivência salutar da oportunidade orgânica sem o apego mórbido ao corpo, nem o medo de perdê-lo. Que maravilha, né? É a isso que nós somos levados ao entrarmos nessa diretriz de autodescobrimento, de percepção espiritual da vida. A análise cuidadosa da existência planetária e de suas finalidades proporciona a vivência sadia, salutar, da oportunidade orgânica, sem apego mórbido, doentio, nem ao corpo e nem ao medo de perdê-lo. Aqui poderíamos destacar, nesses dois aspectos que é apresentado, em termos de terapia, pelo que nos é proporcionado através da doutrina espírita, um valor imenso a essa percepção da vida.
principalmente aqui onde ela é trabalhada à luz da psicologia espírita, da psicologia de Joana de Ângeles, dando-nos os instrumentos ideais para que não façamos parte desse grande grupo de vítimas do materialismo, aonde cada vez mais as consequências da ansiedade e da depressão têm levado pessoas a cometerem um suicídio, a exterminarem a própria vida, a tentarem exterminar, porque na verdade apenas alcançam a vestimenta material, mas a vida continua, a existência continua, estejamos no corpo ou fora dele. E as questões que não resolvemos aqui, elas continuarão conosco no além-túmulo. Né? É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item o suicídio e a loucura, é dito a nós que o conhecimento do Espiritismo é o maior antídoto, é a maior vacina contra essas duas graves patologias do mundo moderno. Prossigamos. Os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física, tranquilizam o homem, fazendo o que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. Então, eis as grandes bênçãos da nossa aproximação à revelação espírita. Os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física, tranquilizam o homem. Quer estejamos, como atualmente acontece, sob ameaças constantes de guerras mundiais, de guerras menores que têm havido e têm se multiplicado, das ameaças à destruição do planeta pelos desequilíbrios do homem, as questões ecológicas. Então, diante de todo esse alvoroço, que tenhamos certeza, afetam muita gente. Tem muita gente que tem dificuldade de dormir, julgando estar na iminência de uma guerra nuclear que exterminaria 2/3 da humanidade. Então, tranquiliza o homem, né, os ideais espiritualistas, fazendo o que considera a transitoriedade do corpo. A verdadeira vida não é aqui na Terra. A verdadeira pátria nossa é a pátria espiritual. Sempre importante lembrar aquela recomendação do apóstolo Paulo. Devemos nos considerar como forasteiros, como pessoas que não estão no seu verdadeiro país, mas estão de passagem. Porque a nossa pátria verdadeira é espiritual. Em essência, nós somos espíritos. Prossigamos aqui. Apegado aos conflitos da competição humana, ou deixando-se vencer pela acomodação, o homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para a aquisição dos recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz, da perfeição. Então, essa situação que o homem, distanciado dos valores espirituais, tem se envolvido. Conflitos da competição humana. Ou se envolve nos conflitos, ou deixa-se acomodar através
da rotina, como estudamos na nossa aula anterior. O homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena. A finalidade maior da nossa vida na Terra é a aquisição dos recursos eternos. É a conquista de virtudes. É o cuidado com a nossa essência, o espírito. Claro que estando temporariamente revestidos de um corpo material, há atividades, trabalho e cuidados em relação a esse corpo, mas que não podem ser a predominância, sufocando todo o espaço de tempo e de possibilidades da pessoa em relação à vida espiritual. Essa aquisição de recursos eternos é propiciadora de beleza, de paz, de caminhos para a perfeição. São válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade, a compaixão, ao lado da oração, geradora de energias otimistas, e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz. Então, aqui, finalizando essas observações de Joana sobre a temática da ansiedade, ela diz que são válidos para que nós vençamos esses momentos de ansiedade que envolvem a grande maioria na Terra, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade, a compaixão, ao lado da oração e da geradora de energias otimistas e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz. Então, como precisamos, meus irmãos, utilizar esses instrumentos que a bondade e a misericórdia de Deus nos fornece através da revelação espírita. Utilizar-nos de forma mais habitual da oração, da reflexão em torno dos verdadeiros objetivos da nossa existência, de nos sentirmos também sensíveis às necessidades, aos problemas, às dificuldades de nosso próximo, possibilitando que o sentimento da empatia, da compaixão, ele se intensifique em nós. O resultado de tudo isso é estabelecermos um clima interno de paz e de harmonia, nos tornando equilibrados e fortes para enfrentar todo esse campo energético, vibratório, de conflitos, de desequilíbrios emocionais que tem vitimizado grande parte da humanidade contemporânea. Assim nós concluímos as nossas reflexões dessa tarde, agradecidos àqueles que que estejam nos acompanhando ou venham a nos acompanhar. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.